Nós temos então hoje essa reflexão, sobretudo, centrado na esperança da ressurreição. Então queria partilhar com vocês algumas intuições espirituais para a nossa vida do dia a dia e para a ocasião litúrgica que celebramos hoje. A primeira delas é reforçar a natureza dessa celebração. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, essa celebração, ainda que tenha na sua intenção central a oração pelos fiéis defuntos, ela não é uma celebração fúnebre. Na liturgia, claro, o padre pode usar roxo ou preto, se admite, mas a gente usa muito aquilo que seria a ideia da esperança na ressurreição como o tema central dessa celebração litúrgica. Então, o dia de finados, o dia que precede o dia de Todos os Santos, recorda, na verdade, a nossa destinação. Por isso, a celebração, então, ela não tem, de forma alguma, uma natureza fúnebre. O que perpassa a celebração do início ao fim é a esperança na ressurreição. Por isso, é importante a gente viver essa celebração como uma celebração da esperança. Aliás, a pastoral na igreja que trabalha com as exéquias, as encomendações e os ritos fúnebres se chama Pastoral da Esperança justamente por causa disso. Então, primeiro é isso, nós não celebramos em nenhuma ocasião da igreja a morte. A igreja jamais celebra a morte, porque para nós a morte não tem relevância definitiva. Em segundo lugar, nós temos aqui na nossa opção litúrgica mais de 10 textos que nós poderíamos escolher. E aí eu pedi à minha equipe que pudesse selecionar um texto diferente daquela que foi proposta pela Paulus, porque me pareceu que seria melhor e mais adequado para essa ocasião os textos que nós lemos. Sobretudo, este texto do capítulo 11 do Evangelho de João, que é o texto que fala da relação entre Jesus, Lázaro, já sepultado, e as suas irmãs. E aqui aparece, sobretudo no versículo 21, uma angústia de Marta e uma reclamação que Marta faz para Jesus, que eu acho que acaba fazendo eco também daquilo que é o nosso sentimento perante a morte. A gente que exerce essa função de ministro ordenado, de sacerdote, o tempo todo a gente lida com este fenômeno natural da morte, tão natural quanto nascer é morrer. Mas, às vezes por medo ou por outras coisas, nós o consideramos um fenômeno não natural, como se fôssemos aqui na Terra eternos. Então a gente sempre lida com este fenômeno de uma forma, para mim, sacerdote, um fenômeno muito natural. Aliás, toda semana eu estou em cemitério ou em hospital, ou acompanhando doentes terminais em hospitais, ou eu estou fazendo algumas exéquias no cemitério. Então a morte, ela para o sacerdote é uma coisa assim que a gente lida o tempo todo com isso. E a gente lida com a angústia das pessoas e com essa pergunta de Marta. O que Marta fala para Jesus? Tá vendo? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus nem dá bola. Por quê? Porque é bobagem de Marta. Não é porque vocês estão aqui que vocês estão isentos de passar por este fenômeno natural. E a gente brinca, uma brincadeira assim, que pode ser desagradável, mas que de alguma forma faz a gente recordar isso, é que sinto dar notícia para vocês, mas vocês morrerão. Vida longa a todos. Espero que não seja nem hoje nem amanhã, mas todos nós passaremos por isso. E não adianta mitigar, não tem botox nem silicone que vai te livrar deste fenômeno. Então, não é simplesmente banalizar a morte. Cuidado com as palavras. Nós não banalizamos a morte, mas nós precisamos naturalizar a morte. É um fenômeno natural. Tão natural quanto nascer. Agora vem a questão de fé. Aí vem a questão de fé. O que é a morte para um ateu? O que é a morte para um cristão? O que é a morte para um agnóstico? Não é isso? O que é a morte para uma pessoa que está preparada ou não preparada? Aí é outra coisa. E a reclamação de Marta é, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Jesus nem dá bola para ela, porque sabe que essa fala de Marta é uma fala que está muito mais conectada à angústia, né, de um ser humano, às vezes despreparado, um ser humano que ainda não consolidou o seu processo de fé. A nossa reclamação, né? E é uma reclamação que nós encontramos o tempo todo nos cultos fúnebres, né? Uma coisa que eu sempre repito nos velórios, e não é por falta de alternativa ou de repertório, mas porque me parece uma pergunta muito importante, né? Sempre falo com as pessoas, jamais pergunte por que o seu ente querido morreu. Inverta a pergunta por que você está vivo? Porque a resposta que nós damos por que fulano morreu é uma resposta banal, morreu porque é mortal. Por que fulano morreu? Porque é mortal. A pergunta não é porque fulano morreu, a pergunta é para quê e por que você está vivo e se você não é um peso morto sobre essa terra. Então essa colocação de Marta é uma colocação que não tem razão de ser e por isso Jesus a ignora. Ele sempre fala, olha, seu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei, Senhor, que vai ressuscitar lá no último dia. Então fica tranquilo, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Eu creio. Então pronto. Então a morte nos angustia, é chato pra caramba, né? É uma experiência super desagradável. Eu lembro, por exemplo, do primeiro impacto que teve na minha vida, a pessoa mais próxima de mim que morreu, que foi meu pai, assim, né? Receber um telefonema às 5 da manhã e ter que sair correndo e celebrar funeral, né, do pai. É super desagradável, é lógico que é, né? Nós não tiramos isso. O luto, a importância de viver o luto, mas de não cair no desespero. Então, nós não podemos jamais banalizar a morte. Isso é barbárie. Banalizar a morte é barbárie, mas ela é um fenômeno natural e deve ser enxergado assim. Tão natural quanto nascer é o morrer. Jamais banalizemos nem a morte do justo e nem a morte do injusto, tá? Para o cristão, a morte do injusto também é lamentável. Primeiro, lamentável porque se tornou injusto e segundo, porque morreu. E isso nós temos que ter coragem de dizer, né? Se regozijar com a morte do injusto é tão perverso e é tão injusto quanto. Coisas difíceis que às vezes o padre ou o pastor tem que falar, né? E que eu sei que angustia muitos de vocês. Por último, na nossa reflexão, quero retomar uma frase de Santo Agostinho e fazer um paralelo. Agostinho dizia, né, num dos escritos deles, na retratação, acho que ele retoma isso, mas não me recordo agora se é em Confissões ou em outras cartas, mas isso é uma frase realmente de Agostinho que vai dizer que Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Olha, preste bem atenção na frase, né? Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Porque realmente quando Deus te criou, você não estava lá, né? Você é hoje, não era ontem e não será amanhã. E quando Agostinho fala que Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti, ele está falando do papel da liberdade do ser humano na salvação. O Senhor que te criou sem ti, sem a sua ajuda, não poderá te salvar sem ti, porque a salvação passa pelo seu sim e pela sua liberdade. E Agostinho não disse uma outra frase, que eu sempre brinco com os meus alunos, que deveria ter dito, mas ele não disse, né? E que a gente pode fazer um paralelo, né? Fazendo o paralelo de Agostinho, a gente poderia dizer que Deus que te criou do nada pode te ressuscitar do nada. Deus que te criou do nada pode te ressuscitar do nada. E aí a gente retoma, né, essa espécie de axioma teológico da criação, da creatio ex nihilo, que significa a criação do nada, né? Segundo o qual a nossa teologia vai dizer que Deus é o princípio de tudo, inclusive o princípio da matéria. Deus criou o mundo espiritual e o material, não existia matéria antes, né? Para alguns gregos, né, e algumas filosofias antigas vão acreditar na eternidade da matéria, né, e na eternidade da alma. O cristianismo derrubou isso no século III, já estava derrubado, né? Não existe eternidade da matéria. Deus é o Criador único de todas as coisas. E aí a gente chama creatio ex nihilo. Significa, Deus te criou do nada. Deus criou tudo isso do nada. E a gente poderia supor uma resurrectio ex nihilo também, né?
seja, Deus que te criou do nada, pode te recriar do nada. O que eu quero dizer com isso? Se eu voltar lá, como fiz hoje, no cemitério, onde meu pai está enterrado há 14 anos, e abrir o caixão, eu não vou encontrar nada lá, não sei, algum pó, algum vestígio do corpo. E logo a gente pode ter duas conclusões. A primeira é, não existe possibilidade de vida eterna, porque empiricamente eu estou vendo que este corpo se acabou, ou existe um princípio imaterial que não pereceu, que é a alma. Não vou entrar neste detalhe, mas o primeiro princípio é do ateísmo, o segundo é do espiritismo. O terceiro que ninguém fala é do cristianismo. Qual que é o do cristianismo? Deus que te criou do nada pode te ressuscitar do nada. Como é que vocês rezam no creio que nós não vamos rezar hoje? Eu creio na ressurreição de quê? Da alma? O que vocês rezam? Não é dos corpos também não. A gente não vai rezar o creio hoje porque a igreja não coloca, mas a gente crê na ressurreição. Eu creio na ressurreição da carne. E quem não crê nisso é herege. Do ponto de vista cristão, a carne é tão importante que Jesus assumiu a carne. Vocês comungam a carne e o sangue de Cristo. Então, é muito importante a gente pensar que a ressurreição, ou a esperança da ressurreição, passa pela recuperação deste dogma primitivo do cristianismo, que é Deus que te criou do nada pode te salvar, pode te recriar do nada. Essa é a esperança da ressurreição, né? Por isso não é ciência, por isso não é laboratório, por isso é fé, por isso é salto no escuro. Por isso é difícil, por isso é desafiante, por isso todos os dias eu preciso, pedir ao Senhor que ajude a exercitar a minha fé. Porque quando a gente não faz isso, a gente fica apegado à dimensão material. Pela percepção que a gente tem, termino com isso, meus irmãos, não existe dor maior do que o desapego à nossa dimensão terrena. A gente que acompanha pessoas muito boas e muito ruins no leito de morte, pessoas muito perversas e muito boas, ambas, mesmo você sendo muito bom ou você sendo muito perverso, a angústia de falar, nossa, vou deixar meu filho, a minha esposa, a minha casa, o meu trabalho, é uma angústia intransferível e que, por mais sentimento de empatia que a gente tem, a gente não consegue chegar, que é o momento final da morte, quando a pessoa lá, às vezes, 10, 15 minutos antes de morrer, chama o padre e ela está consciente, ainda, ou um dia antes, e ela sabe que não tem jeito, Essa angústia do desapego, essa angústia, de ter que deixar essa dimensão terrena. Então, por isso que a fé na ressurreição, ela é um remédio, mas a gente precisa exercitar diariamente essa fé, E hoje é uma ocasião para isso. Então, Deus que te criou do nada, pode te recriar do nada. E Ele que te criou sem ti, jamais te salvará sem ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.